obrigado. Teria umas 28 razões diferentes por ter chegado atrasado, mas vocês não têm culpa disso, eu peço apenas desculpa pelo atraso. Eu espero que rapidamente eu consiga dizer a vocês o que a gente vem fazendo com esse chapéu que eu tenho neste dia de hoje, neste lugar, que é o chapéu da FAPESP, sabe? Rochester fez menção a um programa que nós negociamos há muitos anos e que finalmente conseguimos colocar na rua, que é um programa para apoiar a fase 3, digamos, grosso modo, fase 3 é a etapa mais de desenvolvimento empresarial comercial. Como vocês sabem, quase todos, eu imagino, o PIP é um programa que tem uma inspiração clara no modelo americano muito bem sucedido, que é o modelo do SPIR, como nós dizemos, que é um programa que procura apoiar na fase 1 uma ideia, na fase 2 o desenvolvimento de uma ideia. A fase 3 é uma etapa mais comercial, que por razões estatutárias a FAPESP não pode apoiar com seus recursos. Contamos hoje com o apoio muito importante, eu não posso medir palavras para classificar essa importância, da FINEP, dos recursos da FINEP para apoiar a fase 3. Tem na praça, hoje, até sexta-feira, se encerra mais um ciclo do PIP e haverá mais um outro em outubro, mas este que está se encerrando agora conta com os recursos da FINEP, que o Rochester fez referência, uma negociação que levou muito tempo, porque são duas instituições com duas tradições, chamemos assim, institucionais e jurídicas, e o dinheiro da FINEP tem certas características, o dinheiro da FAPESP tem outras características, o estatuto da FINEP tem algumas regras, o estatuto da FAPESP tem outras regras, e isso para nós criou muita dificuldade durante algum tempo. Finalmente, houve boa vontade de parte a parte, a gente conseguiu colocar na rua. Mas é muito curioso, Nassif, que nós estamos tratando do mundo da inovação, mas as nossas instituições, por mais que queiram ser inovadoras, contam com barreiras institucionais da sua criação. Talvez a maior inovação que o PIP conseguiu fazer foi ter conseguido fazer subvenção antes da lei da subvenção. E conseguiu fazer isso com um jeitinho que funciona. A FINEP não permite, não é a FINEP que não permite, é a lei maior que impede a FINEP de aportar capital fixo às empresas. Então você mencionou o caso do software, né? Mas se com o dinheiro da FINEP alguém quiser comprar uma máquina, não pode. Mas se quiser comprar os componentes para montar uma máquina, pode. Não é culpa da FINEP, é culpa da lei maior que obriga a FINEP a dar custeio, mas não capital. Mas se a empresa gastar 1 milhão de horas de programadores e com isso constituir um capital na forma de um software, aí pode. Então, o nosso sistema é um sistema em que, apesar de todo mundo dizer que precisa ser inovador, ele tem impedimentos herdados do passado e não removidos que o impedem de ser tão inovador quanto ele gostaria de ser. E eu estou, nesse caso, apesar de eu estar com o chapéu da FAPESP, eu estou fazendo uma reflexão de quem trabalhou no Ben 10, eu estou vendo a Silvia ali, escondida. Olá, Silvia, tudo bem? Eu estou vendo a Silvia, no Ben 10, onde eu trabalhei implantando linhas de inovação. FINEP, onde eu trabalhei, digamos, na assessoria da diretoria, desenvolvendo novas linhas de inovação.
E na FAPESP, quando eu estou nos 3 entes do sistema onde eu já trabalhei, eu vejo o mesmo tipo de amarra. Mas eu preferia fazer uma provocação ao debate que aqui começou, que é o seguinte: nós tentamos, no sistema de inovação, a quadratura do círculo. Por quê? Porque nós queremos adivinhar antes a inovação. Apesar de nós dizermos que é o mercado que tem que dar o veredito. Nós não podemos apoiar projetos inovadores, bem-sucedidos. Nós podemos apoiar projetos inovadores. O mercado é que dirá se eles são bem-sucedidos. Por que nós queremos nos antecipar com o nosso conhecimento aquilo que será o veredito do mercado? E atenção, buscar altas taxas de sucesso é péssimo, porque significa buscar projetos conservadoramente bem-sucedidos. O sistema tem que lidar necessariamente com uma alta taxa de risco. Alta taxa de risco. Alta taxa de risco em projetos muito volumosos? Não. Alta taxa de risco em projetos na fase 1 e um pouquinho na fase 2. E quando se trata de muito mais dinheiro para a fase 3, eu acho que nós temos que ser um pouco mais conservadores. Mas na fase 1, ideia. Na fase 2, digamos, abordagem para colocar a ideia de pé, eu acho que nós temos que ser ousadamente partidários de uma taxa de risco elevada. Convença o Ministério Público de que buscar uma taxa de risco elevada é bom para o sistema. Convença. Convença o BNDES a dar 1.000 cheques de inovação de R$200 mil. Vamos lá, 1.000 cheques de R$200 mil é 200 milhões? Francamente, 200 milhões é o que na carteira do BNDES? Na CIF, me diga. Nada. Eu tenho que soltar as amarras desse sistema, permitir que esse sistema seja mais criativo, permitir que as ideias ousadas ganhem uma gota de água para atravessar o deserto, tá certo? E depois o sistema fará a seleção. Como que eu evito a picaretagem? Com critério e bom senso, mas não com conservadorismo. Conservadorismo é o nosso inimigo, é o inimigo a combater. Então, eu estou falando do nosso sistema todo. Não estou falando, eu podia estar com o chapéu, podia estar com esse outro chapéu. Eu estou falando igualmente por nossas instituições, por todas elas. Não só por todas elas, digamos, as que patrocinam a inovação, né? Estou falando também dos professores universitários que gostam de trabalhos bem feitinhos, certinhos, e que ideias inovadoras são perturbadoras da ordem, não? E que garoto na nossa escola, depois da 5ª pergunta, não recebeu um não. E vamos voltar para a matéria, mas eu não estou interessado na sua matéria, estou interessado na minha curiosidade. E o sistema de inovação é movido à curiosidade e a, digamos, proposições absurdas. Fala sério, quem que diria que essa idiotice do Facebook, quando começou, daria certo? Aí esse troço é idiota. Completamente idiota. Eu tenho Facebook, eu posto todos os filminhos. Eu tenho um filho, né, de 108 dias, né? Um filho de 108 dias. Amanhã vai ter 109. Quem olhar o meu Facebook saberá que os filminhos do meu filho estão todos no Facebook, certo? Mas é uma idiotice completa. Quem diria que isso faria... Pergunte para um sábio, a priori, se ele acha que o Facebook vai dar certo. Se submeter o projeto do Facebook na FINEP, do BNDES ou na FAPESP, nós reprovamos. Não tem relevância nenhuma. Agora, 10 anos depois, virou uma empresa bilionária. Pô, como é que eu vou adivinhar isso?
É por isso que na partida eu tenho que ser ousadamente partidário de alta taxa de risco. Na partida. Depois, bom, depois as coisas têm que ser feitas um pouco diferente, né? Feita essa observação geral, que o Nassif me permite com a sua espírito democrático, que não tem que ver com a FAPESP, tem que ver com o nosso sistema de inovação, eu vou falar um pouquinho sobre a FAPESP, né? E sobre o que nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando transformar pesquisa em projetos empresariais inovadores. Todo mundo sabe que a maioria das grandes empresas brasileiras, das médias empresas brasileiras e das pequenas empresas brasileiras tem um produto, um processo, um advogado, um contador, vendedores, o cara de recursos humanos, um monte de coisas, mas raramente tem um laboratório de pesquisa. E todos nós sabemos que a pesquisa é a fonte mais generosa de inovação. Não é a única, não é exclusiva, mas é a fonte mais generosa. Não pode deixar o engenheiro ter ideias sem perguntar se as pessoas estão interessadas nessas ideias, sabe? Todo mundo sabe que lá no começo o Thomas Edison, que é um homem, digamos, que teve mais patentes relevantes em sua vida do que o Brasil nos últimos 100 anos, o Thomas Edison, uma hora eles colocaram ele lá na caixinha e disseram, bom, aqui você tem ideias, mas antes de gastar muito dinheiro nessas ideias, a gente vai perguntar para os caras que entendem do mercado, né? É assim que tem que ser. Mas a maioria das empresas brasileiras que têm todas as funções corporativas, sobretudo o advogado e o contador, sabe? E todo mundo sabe que o advogado e o contador são as figuras-chave do ambiente empresarial brasileiro, sabe? Contador e advogado. Que tristeza, né? Não estou falando contra os contadores, eu estou falando da tristeza de colocar as pessoas que são, por natureza, conservadoras no centro da atividade empresarial quando nós temos que fazer inovação. E a maioria das empresas não tem um laboratório de pesquisa e não tem um pesquisador. Isso vale, inclusive, para as grandes empresas farmacêuticas brasileiras, sabe? Vocês sabem disso, né? Há uma empresa que 15 anos atrás, quando eu entrevistei, me disse o seguinte, eu já tive 2.800 vendedores. E quantos pesquisadores o senhor tem? Nenhum. Presta atenção, vou repetir os números. Tá? 2.800 vendedores. Nenhum pesquisador. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando, modestamente, a partir de um prédio modesto no Alto da Lapa, tão modesto que fica enterrado e que ninguém o vê quando passa de fora. Taxistas sabiam onde é o Blue Tree da Peixoto Gomide, mas ele não sabe o que é papel. Nunca levou, enfim, não é um prédio, né? Modestamente, o que nós estamos tentando fazer é mudar esta cultura. Com as limitações que nós temos, com as dificuldades que nós temos. Por exemplo, como é que se convence uma pequena empresa a gastar 6 meses estudando um assunto para submeter um projeto e pedir recursos da FAPESP? Tem 200 mil reais livres para durante 6 a 9 meses desenvolver uma ideia. Tem 1 milhão de reais livres para levar essa ideia adiante durante 2 anos. E tem fraca demanda pelos recursos. Por quê? Nós não sabemos. E talvez vocês possam nos ajudar a ter uma resposta. Ah, porque o formulário é complicado. Ah, no país do imposto de renda eletrônico, formulário complicado? Todo mundo sabe preencher o formulário de imposto de renda, porque não sabe preencher o formulário de pedir uns recursos? Claro que sabe, não pode ser esse problema. Eu não acredito que alguém possa dizer que o formulário da FINEP é o impedimento a pedir dinheiro na FINEP. Não é. Todo mundo nesse país tem intimidade, familiaridade com esse assunto. É a linguagem da pesquisa? Talvez. Este não é um país com tradição técnica, acabamos de ver, eu espero que vocês compartilhem pelo menos parcialmente do meu veredito, de que num sistema em que o advogado e o contador são as figuras-chave da vida empresarial, há de fato um impedimento, uma dificuldade, né?
Eu sou professor da Escola Politécnica da USP. Meus estudantes, engenheiros, eles trabalham todos na Faria Lima, sabe? É evidente que a linguagem técnica vai escapando, vai indo embora, tá certo? Porque depois de 3 meses na mesa de operações, tá? Você não sabe direito qual é o princípio, sei lá, as leis da termodinâmica, para ficar numa coisa assim bem clássica, né? Então, nós temos dificuldade de conexão entre o mundo empresarial como ele existe, com uma modesta tradição técnica, e as instituições de pesquisa. Eu sempre dou o seguinte exemplo: esses mundos são tão diferentes, que quando você chega numa empresa, tem uma portaria, sabe? E lá te dizem como você chega na pessoa que você quer chegar. No campus universitário você se perde. Não é verdade isso? Como eu chego no professor X de tal lugar? Não tem um mapa, não tem uma portaria, é um outro mundo com outras regras. Eu estou pegando esse exemplo da geografia dos lugares apenas para mostrar como eles funcionam diferentemente, né? E para mostrar essas diferenças, essa distância, eu vou contar um caso que é um caso que me marcou muito, de um projeto de pesquisa meu, financiado pela uns 12 anos atrás. Nós entrevistamos 2 empresas em Florianópolis, 2 empresas do mesmo setor, digamos, informática eletrônica. E uma delas, eu estou resumindo a última linha da entrevista, uma delas me diz o seguinte: esse departamento dessa universidade pode fechar porque para mim não serve. E outra empresa do mesmo setor, com empresários, digamos, aparentemente semelhantes, me disse: sem esse departamento dessa universidade, a minha empresa teria fechado. Eu não vou falar o nome das empresas, porque não precisa, mas são empresas conhecidas que fabricam coisas que estão na nossa vida. No dia a dia. Bom, é raro que um cientista, e nessa condição eu tinha um chapéu de cientista, tenha um ratinho branco e um ratinho preto, filhos da mesma mãe, para observar, sabe? Né? E é isso, né? A realidade me deu 2 espécimes antípodas. É raro você ter isso. E no mesmo ambiente, variáveis de controle, né? Todas do jeito que o experimento precisa. Eu fui investigar. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte: o primeiro cara teve um problema, foi à universidade e pediu: me dá um bombeiro, pelo amor de Deus, para apagar meu incêndio. E o professor da universidade, a quem ele buscou, disse: desculpa, eu não tenho extintor de incêndio, eu não sou bombeiro. Eu não sei resolver problemas para amanhã. O meu tema é outro. O outro cara, um dia, não sei por que razão, foi lá e disse: olha, eu sou da empresa tal, instalada em tal lugar, e eu tenho tal agenda de problemas. Será que a gente pode conversar sobre esse problema? E começaram a conversar. E 6 meses depois, o cara do laboratório disse assim: sabe uma coisa? O cara aqui estava querendo estudar esse dispositivo eletrônico assim, mas será que isso interessa para o cara? E foi no cara da empresa, o cara da empresa disse para ele: olha, isso não me interessa, porque eu já passei isso. Mas tem este outro dispositivo, muito parecido, que eu estou muito interessado. Será que o teu aluno se interessa por isso? E começaram a construir uma agenda. A agenda da pesquisa universitária não é corpo de bombeiro. Para ela resolver problemas emergenciais, ela precisa ter capacidade prévia. Ela precisa se capacitar em outras coisas. E quando as empresas conseguem bater na porta certa e construir essa relação, elas não se arrependem. O que nós estamos tentando fazer modestamente é criar mecanismos para isso. Eu digo modestamente porque, vamos ser francos, a Silvia está ali. Desculpa, eu vou fazer menção ao BNDES, né? Todo mundo sabe que o BNDES é um banco nacional de desenvolvimento econômico e social. O tamanho das letras vai reduzindo à medida que você caminha do lado esquerdo para o lado direito do acrônimo. E o banco sempre se orgulha, e com razão, de ser a maior instituição promotora do desenvolvimento brasileiro.
eles têm razão nisso. Mas eu pergunto e a sociedade brasileira pergunta: alguém pode estar satisfeito com os resultados do desenvolvimento brasileiro? Então temos que ser modestos. Nós somos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, nós fazemos um grande papel, mas muito pequeno perto de tudo que precisa ser feito. Por isso que eu digo modestamente. Então todas nós que trabalhamos nesse sistema devemos ter uma postura modesta com relação ao alcance dos nossos resultados. E em circunstâncias como esta, o principal deve ser entender o que as pessoas gostariam que nós fizéssemos e nós não fazemos ainda, porque não podemos ou porque somos como um engenheiro que sabe o que o mercado precisa, portanto não precisa ouvir ninguém. Se vocês puderem nos fazer perguntas e sugestões sobre como nós devemos fazer melhor o nosso trabalho, eu agradeço. Obrigado, Nassif. Meu nome é Thelma, sou professora de História. Passei alguns anos dando aula, depois comecei a trabalhar com produção de material didático para 2 grandes editoras. Não gostei do trabalho e resolvi partir para uma outra ideia, que seria criar uma pequena empresa onde eu pudesse ter, produzir materiais didáticos também, mas assim, de uma outra forma, mais qualificada, né? Então, consegui algum grupo bom de pessoas, professores da rede, alguns, outros mais voltados para a academia, e nós estamos trabalhando juntos para criar materiais didáticos digitais. Tá? Ao mesmo tempo, me instalei na Casa da Cultura Digital, que tem um pessoal lá desenvolvedor de primeira linha, que são muito bacanas, e dessa conjunção de coisas está saindo um projeto bem bacana. Estamos fazendo um protótipo agora, né? Com muita dificuldade. Então, o que eu queria colocar aqui é até um estudo de caso para vocês, já que você terminou também fazendo essa pergunta, né? Eu abri uma conta no Banco do Brasil para minha empresa, porque eles me disseram lá que eu só teria acesso a algum tipo de financiamento se eu tivesse uma conta lá. Abri a tal da conta com um sacrifício imenso, porque a lógica lusitana é algo assim inconcebível. Eu levei meses para conseguir abrir a tal da conta. Eu não disse isso, mas eu sou português, tá? Desculpa, mas sinto muito. Eu adoro piada de português, pode contar. Falei. E assim, eu até hoje, isso faz o quê? Faz muitos meses, eu não consegui, gente, 50 mil reais para comprar móveis para minha sala, para comprar um projetor, porque a gente trabalha no Docs, né, e projetando as coisas, trabalhando num wireframe, numa arquitetura da informação, que também tem que ser projetada para a gente poder discutir, né. E toda a nossa lógica, eu acho assim, que é extremamente qualificada, porque a gente tem reuniões teóricas, né, para qualificar o trabalho. A gente produz coletivamente as sequências didáticas, elas são multidisciplinares, estamos fazendo um sistema de multiplataforma, com software aberto, né, usando os desenvolvedores lá da Casa da Cultura. Então tem coisas como realidade aumentada, que eu jamais sabia o que era até chegar lá, né, e são projetos assim, geniais que a gente está colocando tudo isso nesse protótipo. Para fazer esse protótipo, gente, eu consegui uma pequena editora, que também por ser pequena ela é bem flexível, né? E eles investiram 15 mil reais para eu conseguir pagar desenvolvedores para conseguir fazer o tal do protótipo para que eu me apresentar, né? Eu fui numa escola, contei a nossa proposta, eles adoraram, mas eles queriam ver, porque eu não tinha o que mostrar, né? Então aí essa editora, o que ela fez? Está investindo na gente, se ela topar, vamos fazer uma coleção em parceria, né, para o PNLD de 2016. E nesse período eu vou para essa escola que gostou do projeto para ir aplicando lá o que a gente for produzindo e tendo feedback do funcionamento para poder ir qualificando o trabalho ao longo do percurso. Tá? Só que assim, na base do sacrifício, eu não tenho, se eu fosse contar só com isso, eu não teria nem como me sustentar. Né? Então eu continuo trabalhando para grandes editoras, um trabalho que eu não gosto de fazer, até porque ele é eticamente horrível, porque eu trabalho em coleções de autores, fazendo coisas que eu elaboro. Então, assim, toda a situação é uma embronha da qual eu não consigo sair. Então, eu pergunto para vocês. Eu acho que esse exemplo seu aqui é fantástico. Pelo seguinte,
Quando você olha as grandes linhas aí de transformações brasileiras, uma das principais que mexe aí com compras públicas volumosíssimas é o fim da intermediação. É inexorável. Das grandes editoras sobre o material didático. Porque com a digitalização, com os tablets da vida aí, você vai ter uma relação totalmente diferente. Acaba isso aí que talvez seja o maior negócio do país hoje. Né? Então você está numa linha que seguramente é a linha que vai ter mais transformações nos próximos anos, uma linha que envolve recursos públicos volumosos, é uma linha que abre um espaço fantástico para todo esse universo de criadores, de professores, poder montar os seus projetos sem ter aquela baita mediação das editoras e está enfrentando essas dificuldades. Acho que é um case muito interessante para a FINEP, e só uma coisinha, só um complementar. Eu tentei preencher o formulário do FINEP, da FINEP, e eu quase morri, porque eu fiquei 2 dias fazendo aquilo. Quando chegou na última página, eu tinha que comprovar os meus ganhos, né, o quanto a minha empresa tinha de volume de grana, para poder ter acesso. Aí eu larguei aquilo ali, aí no outro dia eu voltei e disse, não, foi um pesadelo, não aconteceu. Voltei para o formulário, parei na mesma página e não consegui ir adiante. E eu acho horrível essa lógica, de que é a mesma lógica do privada, porque precisa provar que não precisa para depois poder ter o negócio. Então eu realmente não consigo entender como as coisas funcionam e desculpem, mas é uma lógica lusitana. Né? Você fala? Sobre a lógica. Isso eu não posso falar. Então, deixa eu só colocar, essa não é a opinião da FINEP, tem um pouquinho de FINEP, mas é uma opinião assim mais pessoal. Eu acho que assim, para a gente poder alcançar, eu tinha colocado assim que a FINEP tem umas linhas vinculadas, obviamente, às políticas governamentais, de apoio ao desenvolvimento industrial, mas eu acho assim, um dos principais gargalos que a gente tem é a questão da educação. Isso é claro, óbvio, se discute muito. Se a presidenta chegar hoje e falar assim, eu vou investir tudo que precisa ser investido não só em termos de recursos, mas em termos de gestão e de objetivos, para transformar o Brasil em termos de educação, como outras nações fizeram. O governo está fazendo isso, mas assim, com aquela coisa assim, decisiva mesmo, a gente vai colher os frutos em 9 de agosto de 2022, 2027, por aí. Então, a questão da inovação e dos recursos, eles também têm que ser alocados para essas iniciativas que vão transformar a nossa nação num país diferenciado, educação e saúde. Então, tem que haver uma canalização desses recursos para quê? Para que esse gap seja reduzido. Para que esse tempo necessário para que nós possamos alcançar, através de tecnologias, gestão e esforços, possa ser reduzido. Essa questão da escola também, do conteúdo, eu falo muito que, na verdade, a gente tem o arsenal do século XIX com uma gestão do século XX e com as crianças que estão no século XXI. Isso está incompatível. O do século XIX é o cuspigis, com o material didático impresso. A gestão ainda está no século XX, ainda não está conseguindo passar por uma geração que está, como o João colocou, cada vez mais perguntando, e o tutor lá, o professor, não. Então essas questões relativas à produção de conteúdo, que realmente possa modificar esse padrão, elas são importantes. Agora eu acho, assim, como você mesmo colocou, eu estou querendo desenvolver um conteúdo para o PN, Programa Nacional Livre Didático, de 2016. Quer dizer, eu só vou conseguir alcançar alguma coisa quando forem feitas as decisões de material didático para 2016. Não é 2012, não é 2013, não é 2014, não é 2015, é 2016. Então a sua empresa vai começar a produzir e gerar aquilo que é necessário em 2016, 2017. Vai começar a vender. Entendeu? Isso aqui, esse suporte para esse seu tempo aí, é que você tem que ficar atenta, porque você não sabe o que vai ser necessário para o conjunto de escolas. Qual é o seu público-alvo? É a escola particular? É a escola pública?
quem que vai absorver, qual o projeto educacional que vai absorver essa tecnologia de uma forma adequada? Qual o extrato ali que você vai, acho que até mesmo dentro das escolas públicas que tem uma certa autonomia de gestão, você pode alcançar, você pode tentar, você vai ter um tempo, um esforço maior, mas se você conseguir, você vai ter uma amplitude maior de fornecimento. Mas as escolas particulares, você pode ter um esquema de pinga-pinga ali, de atuação, que vai te consumir tempo, recurso. Você tem uma sazonalidade, você não vai chegar em dezembro para vender livro didático, isso já foi definido lá atrás. Você vai ter que ver escolas que adotam essas tecnologias, porque você está vindo com uma coisa inovadora. Eu acredito que seja uma coisa inovadora, não só em termos de conteúdo, mas em termos de acesso, que está vinculado às modernas tecnologias de tablet, comunicação, não sei o quê, que vão permitir que aquele cara, o filho do João, né, que está ligando o computador, a internet, não sei o que, ele tem uma linguagem própria, você, cadê, não sei o que, tal, subverte a linguagem, vai conseguir entender o porquê da história. Então, eu acho que essas coisas que você tem que pensar no seu empreendimento. E eu acho também uma outra coisa, a gente trabalha muito com a questão dos investidores anjos. A gente sabe que esse investimento anjo, que é uma prática corriqueira nos Estados Unidos, dessa fase inicial, ele já acontece aqui no Brasil. Eles não sabem que são anjos, mas são pessoas, os family, friends and fools, que colocam dinheiro no projeto, acreditam, têm um grau de aderência para que você possa passar essas fases. Você precisa se estruturar. Porque, olha, se eu quero alcançar o PNLD de 2016 com uma força de conteúdo didático para que eu realmente possa ser adotada ali, não no esquema editorial, mas no esquema tablet, ou a coisa que vai vir em 2016, que vai permitir que o cara aprenda, eu acho que você tem que fazer um planejamento, uma ideia, uma coisa. Você está fazendo conquista, você então, claro. a questão do PNLD entrou pela editora que está financiando o protótipo, tá? Então eles entraram e a contrapartida que eles querem é que esse material seja apresentado no PNLD. Ao mesmo tempo, eu quero entrar nas escolas, que por enquanto só podem ser particulares, uma vez que públicas só havia esses editais, né? Para ir trabalhando já com esse material. Como é um material todo ele feito digitalmente, tem muita flexibilidade. Você pode fazer para a escola particular, atendendo uma demanda muito específica, e pode também fazer para a demanda do PNLD. Posso passar uma dica rápida aí? A gente fala muito, por exemplo, quando se fala em cadeia produtiva, é importante você ter esses pontos de organização. A cadeia produtiva é a grande empresa. Você tem hoje, dentro desse universo, principalmente do software livre, aí você tem já organizações muito interessantes. A Casa da Cultura Digital é um desses casos. Aí. Você junta lá um conjunto de desenvolvedores em várias áreas, você vai lá e desenvolve projetos assim bem rápido, vê quem pode trabalhar nisso ou naquilo. Você tem, na parte cultural, uma experiência fantástica, que é aquela... Como é que chama? Eles desenvolveram um conjunto de casas aí no Brasil inteiro para... Fora do eixo? Fora do eixo. Desenvolver uma tecnologia social extraordinária, inclusive com moeda própria lá. Esses pontos, eles poderiam ser trabalhados pelas instituições, FINEP, SEBRAE, tudo, para ser os pontos propagadores, digamos, desse conhecimento mais gerencial, mais de projeto para a ponta. E uma sugestão. Se tiver que também opinar. Olha, eu fico preocupado porque é uma discussão que às vezes ela vai para um caminho que parece que nós estamos numa torre de marfim discutindo coisas muito teóricas. Nós estamos falando do Brasil, a quinta economia do mundo. Nós estamos falando de milhões de empreendedores brasileiros que estão inovando. Nós estamos falando de instituições públicas criadas com recursos públicos, com muito recurso. O orçamento da FAPESP desse ano, quanto é, João? 800. É 1.200.000, com todos os recursos que ela tem disponível para investir. 1,2 bilhão. São muitos recursos. E nós aqui vemos que a culpa é da empresa, porque a culpa não é das instituições, não são dos gestores. Os gestores estão preocupados com as suas atividades acadêmicas, os gestores dessas instituições não são os tomadores de decisão das suas empresas. E esse é o problema que eu acho que nós temos que enfrentar. Nós estamos sendo extremamente amadores numa questão muito séria.
Veja, a senhora cita um exemplo que o governo está usando seu poder de compra para atrapalhar a inovação. Porque se ele compra todas as suas publicações dessas editoras que entregam produtos que já nem são os produtos mais necessários e recomendados pelos próprios professores, o que ele está fazendo? Ele está criando condições desiguais para competir. Da mesma forma, uma empresa que vai lá, que consegue passar por toda essa trajetória burocrática para conseguir o recurso de uma dessas instituições, ela está atrapalhando aquela outra empresa que investiu com recursos próprios, que não teve condições de ultrapassar a última página do formulário da FINEP ou da FAPESP. João, eu tenho aqui uma preocupação, já lhe passei lá no debate que nós fizemos na Assembleia Legislativa. Eu entendo que a política pública para a inovação do Estado de São Paulo é um modelo. E se teve algum acerto, foi no Parlamento Paulista. Foram os deputados paulistas que criaram a FAPESP, que destinaram recursos. E depois, na Constituição de 88, reforçaram isso, renovaram. E, mais recentemente, ampliaram os recursos. 1% do que o Estado arrecada vai para a FAPESP. E essa é uma inteligência muito grande, não dos legisladores, mas dos empreendedores paulistas, que poderiam estar sonegando impostos, eles estão contribuindo, estão arrecadando, o governo aumenta a sua arrecadação e esse dinheiro investe. Por quê? Porque é da lógica que se investir em inovação vai melhorar a economia, vai aumentar a arrecadação. Mas não dá para nós querermos reproduzir lá no campo, lá no chão de fábrica, o modelo acadêmico de pesquisa. João, você mesmo diz, você é um dos caras mais inovadores, você e o Brito. Querer que a empresa tenha um laboratório, querer que a empresa tenha um pesquisador. A empresa inova, na hora ali de comprar um equipamento, ela compra um mais moderno. Ela conseguir fazer um produto com outro lá e melhorar o seu produto. Ela nem sabe se isso vai dar patente, se vai dar publicação científica, se tem uma referência bibliográfica, se ele sabe fazer pesquisa. E esse é o mundo real. A FAPESP, a FINEP, o BNDES foram constituídos como políticas públicas para resolver esse mundo real, e não esse mundo teórico e pedagógico interessante que a gente fica discutindo um detalhe ali, e aí olha na discussão a gente diz, olha, a estrutura é complicada e burocrática. Não, a estrutura está defendendo, está indo os recursos para alguém. A FAPESP está gastando seus recursos, a FINEP está gastando seus recursos, mas com quem? Isso é que eu acho, Nassif, que nós precisaríamos voltar àquela energia sua de 8 anos atrás, quando eu debati com você na Assembleia Legislativa, onde você foi em cima de uma por uma das instituições dizendo o seguinte, eu gostaria de ver os indicadores de vocês, os indicadores de desempenho, qual é o recurso que vocês fazem em gestão, quantos que são atendidos, quantas empresas, quantos empresários, e qual é o impacto disso, qual é o resultado. Era só isso, do resto eu concordo, inovação é risco, inovação é desafio, mas os empreendedores brasileiros estão fazendo tudo isso marginalizados pelas nossas instituições e pelas nossas políticas públicas. Nós temos excelentes políticas públicas, excelentes instituições, mas nós temos que constatar nesse momento que elas ficam para uma pequena elite, para uma pequena minoria. A grande massa de empreendedores, aqueles que vão revolucionar a economia brasileira, aqueles que vão dar emprego, aqueles que vão fazer nós nos sustentarmos como quinta ou como quarta economia, não estão se beneficiando dessas políticas públicas. Uma das coisas proibidas no Brasil é discordar fortemente, né? Você sabe disso, né? A gente corre sempre o risco de perder o amigo. No caso do Rochester, eu não vou perder o amigo, nós somos amigos há muito tempo, então não, eu vou discordar de um assunto, que é o assunto de que os investimentos em educação são investimentos de longo prazo. Talvez quando a Constituição alemã obrigou as crianças todas a irem para a escola em 1810, talvez eles estivessem olhando para o longo prazo, né?
E é verdade que alfabetizar uma criança é um processo demorado, mas em 1890 qualquer lenhador sueco, e a Suécia era um país de madeira e minério de ferro, era um país produtor de recursos primários, um lenhador sueco recebia instruções por escrito e fazia seu relatório diário de trabalho por escrito. A maior parte digamos, dos serviços terceirizados de portarias de edifícios, eu estou pegando um exemplo, né? São pessoas que foram alfabetizadas, sabem escrever, sabem ler. Talvez não tenham muita capacidade cognitiva em textos complexos, mas eles sabem ler e escrever. Eu faço o seguinte desafio para vocês: chegue em qualquer portaria do edifício e se apresente. Você dirá seu nome, a pessoa começa a te perguntar várias coisas, e ao final te pergunta: e como é mesmo o seu nome? Eu sinto dificuldade. Treinamento e educação de pessoas produz resultados no mesmo dia. Depende do que você está fazendo. Deixa eu só dar um depoimento bem rapidinho sobre o que é a luta do novo contra o velho no Brasil. A gente tinha um sistema de venda de livros didáticos em que havia o papel do vendedor. Então, grandes editoras que tinham estrutura iam vender de escola em escola. Daí se criou aquela questão do livro lá, com todas as obras aí, para cada escola escolher. O ministro Tasso Genro começou isso e foi ameaçado por Roberto Tivita, da editora Abril, de uma capa com denúncias. Ele reagiu a contento e não cedeu. Qualquer tentativa, eu tenho uma série que eu escrevi sobre a Veja, em que se usa a questão do macartismo para investir contra livros didáticos de editoras concorrentes. Embora os livros da própria Ática e Scipione, que são da editora Abril, tem um conteúdo similar também. A revista investiu contra um concorrente. Aliás, antes dela ser concorrente, ela tentou entrar nesses cursos apostilados e investiu contra um concorrente, acusando de ter um conteúdo X que nem era dele. Então, digamos, por que não se avançou na questão do livro didático? O Mercadante, quando ele fala em propriedade, lá em distribuir um tablet para cada aluno, isso aí deveria vir acompanhado, aí que entra essa questão da intersecção entre os diversos setores da economia. O próprio Ministério da Saúde e da Educação tem um conjunto de ferramentas, de demandas tecnológicas aí para inclusão de deficientes, para um conjunto de fatores aí que são amarradas aí às linhas de financiamento. Acho que é coisa fantástica. Você tem a demanda pública aqui, você tem o candidato, você tem a linha de financiamento. Quando entra nessa questão do material didático, vai por água abaixo. Aqui em São Paulo, quando começou a gestão séria, eu conversei com a Maria Helena e falou: não, a partir de agora vai ter curso apostilado nosso. Nós vamos contratar os professores, curso nosso. De repente, no decorrer da gestão aí, o FDE era utilizada para comprar revistas de quadrinhos, comprar assinaturas de revistas, porque era uma ferramenta política. Como é que chama aquele governador lá do Distrito Federal? O Arruda vira página amarela, daí na sequência compra para toda a rede escolar assinaturas da revista Veja. Então você tem um processo aí do velho e do novo aí, onde entra, especialmente nessa área sua, onde entra aqui uma derivação aí de negócios das grandes editoras, até mundiais, de entrar para a área de educação, que acaba impedindo, digamos, todas aquelas barreiras. Essa área tecnológica acaba com as barreiras de entrada nesse setor. Então, por exemplo, para ser uma grande editora, antes tinha que ter capital de giro para papel, você tinha que ter estrutura de distribuição, você tinha que ter uma estrutura financeira relevante. Era uma barreira de entrada que permitia a essas editoras manterem o controle. Quando entra o novo, acabam as barreiras de entrada. Então, de que maneira que você estimula que o novo entre e que abra espaço para toda essa geração de empreendedores pequenos aí?
adaptando os instrumentos de estímulo, de incentivo e o sistema de compras a isso. Mas daí você esbarra, digamos, no tiroteio que virá, em todos esses empecilhos políticos que o velho traz para impedir o novo. Mas eu acho que é questão de tempo aí. Eu acho que debates como esse vão ajudar a trazer mais luz para essa integração que eu acho que tem que existir entre compras públicas, a pequena empresa, as ferramentas de estímulo. Eu acho que nós tivemos aqui um debate extremamente rico aí, traz um pouquinho aqui, mas os senhores vão ser compreensivos aí. Queria agradecer muito aos 3 expositores, trouxemos 3 visões aí muito interessantes e complementares que vão ser continuadas depois nas discussões pela internet. Então, muito obrigado e vamos partir para a segunda etapa.